Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a Deus estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus o escutaram e disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregar. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12:
vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Então hoje a igreja celebra o dia dos fiéis leigos. Não que antes do Concílio Vaticano II os leigos não tivessem sua importância na igreja, mas a partir do Concílio Vaticano II, que ano que vem completará 50 anos, os leigos então tomaram uma dianteira, assim poderíamos dizer. Foi dado a cada um de vocês uma oportunidade ímpar e única de não só assistirem à igreja, mas assistirem à igreja em todos os seus momentos. Por que eu usei as duas palavras assistir? Porque nós podemos pensar no assistir de ver, impassíveis e sem tomar posição. Mas no latim assistir quer dizer justamente participar, tomar parte, fazer parte integrante. E é para isso que a igreja chama a cada um de vocês para assistir, participarem ativamente dessa igreja que Deus deu a cada um de nós. De não serem simplesmente membros passivos, mas pessoas ativas na construção de um mundo novo, da instalação do reino de Deus nesse mundo. Porque nós corremos um sério risco de ficarmos como esses discípulos que foram embora, simplesmente murmurando, dizendo: ah, mas isso não presta, ah, não podia ser assim, ah, devia ser daquela maneira. Mas estar dentro para construir a partir de dentro. Quantos se furtam ainda a esse serviço, a essa missão? E aí, com as respostas, mais espatafúrdias que alguém pode inventar, e não assumir o seu batismo. E para aqueles que têm santo crisma, para aqueles que têm o sacramento do crisma, não assumirem verdadeiramente a sua missão de evangelizador, sua missão de missionário, e se esconderem, entrar atrás de um tanto de invenções. Porém, na hora de criticar, é o primeiro a levantar uma bandeira de que a igreja precisa mudar. Mas será que se faz a pergunta: e onde eu também preciso mudar? E onde eu também preciso me tornar um membro ativo e proativo da minha igreja? O que eu estou fazendo para que o mundo seja melhor? Para que minha igreja seja a igreja
vida e as pessoas conseguem encontrar-se com o Senhor. Porque Jesus pode estar perguntando também a cada um de nós: e vós também quereis me deixar? E quantos estão deixando, né? E quantos estão deixando? Lembro no primeiro censo que eu tive consciência que era um censo, a população católica no Brasil era mais de 85%, pelo menos aqueles que se diziam católicos. Agora estamos com 76 ou menos. Será que há 50 anos atrás, será que não havia igrejas evangélicas? Será que não havia no Brasil templos espíritas? E olha que naquela época as missas eram celebradas de costa em latim, onde a maioria já não compreendia mais nada o que estava acontecendo. E para acharem uma forma de participarem da Santa Missa, rezavam o texto. E por que 50 anos depois, com a missa sendo celebrada na língua vernácula, quer dizer, na nossa própria língua, nós então entendemos tudo o que nos é dito, com a abertura enorme, só aqui na nossa paróquia são 26 pastorais. E por que esse esfriamento da fé por parte dos leigos? Será que é simplesmente por causa dos escândalos do padre? Mas em quem eu coloquei a minha fé? Foi no padre tal, no padre tal? Foi porque alguém ficou e olhou comigo com a cara feia, com a cara fechada, e eu... Ou porque a igreja, o padre, o papa, o bispo, de repente ficam falando coisas que eu não concordo, e aí então eu vou procurar coisas paliativas, não para agradar a Deus, mas que me agradem. Vamos perdendo uma oportunidade preciosa de nos santificar e de santificarmos aos outros. Vamos nos enganando muitas vezes, dizemos que somos cristãos, dizendo que somos católicos, quando nós não somos. Porque um católico verdadeiramente vive a radicalidade da sua fé. Assim como Paulo nos apresenta como deve ser o marido em relação à sua esposa. O exemplo que Paulo usa para os maridos é o exemplo de Cristo, que morreu, que entregou sua vida e se tornou Eucaristia para a sua igreja. E por isso que a igreja, a esposa de Cristo, ela é submissa a Ele. Porque fora de Cristo ela não vai encontrar amor maior. Será que nós nos sentimos também esposas de Cristo? Eu falo também aos homens. Também você se sente desposado por Jesus? Será que você se sente parte integrante dessa igreja? Porque, como dizem as igrejas, muitas vezes é muito fácil criticar, mas arregaçar as mangas para construir um mundo novo, eu não tenho tempo, eu não preciso, e aí,
termina o seu discurso do pão da vida. E semana passada nós celebrávamos justamente aquela que se tornou a primeira a receber Jesus como Eucaristia, a primeira que se alimentou, a primeira que teve Jesus dentro de si, a primeira que se tornou sacrário, ao ponto de não ter a possibilidade de seu corpo se tornar corrupto. Por isso ser assunto ao céu. E quantos de nós estamos fazendo opções, e opções claras, para não participarmos da Eucaristia, para não vivermos da Eucaristia, e não só nos achamos no direito de não participar da Eucaristia, que é o alimento que nos dá a vida eterna, mas também criticamos a igreja quando ela nos diz que você não pode receber, que você não pode se aproximar da Eucaristia, não porque a igreja não quer dar a Eucaristia, mas pela condição de vida que você tem vivido, que você tem escolhido. E você então se acha muitas vezes no direito de achar que a igreja está errada, que a igreja devia rever os seus conceitos. Como? Se não foi a igreja que criou conceito algum, todos nos foram dados por Cristo. E se a palavra de Cristo é uma palavra eterna, como é que nós vamos mudar? O que a igreja faz é clarificar, tornar claro, tornar compreensível os mistérios de Deus. Mas modificá-los? Jamais. Jamais. Para você que luta, para você que reza, de repente, para que a igreja um dia abra a cabeça, se torne mais moderna, falo-vos agora, é perda de tempo, está rezando em vão, porque a igreja jamais mudará aquilo que Deus deu a ela. Comece a rezar verdadeiramente pela sua conversão, para que você tenha um coração dócil ao Senhor, para que você tenha um coração dócil à vontade de Deus, para que você reconheça que fazer a vontade de Deus, essa sim, é a sua melhor opção. Para que você, para que a sua casa, para que a sua família, então possa dizer como Josué, olhando a história da salvação, olhando tudo aquilo que Deus fez a favor do povo de Israel, olhando por tudo que Deus fez ao nosso povo, olhando por tudo que Deus fez para você, para a sua família, para a humanidade inteira, você também diga como Josué e seus familiares, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que nós não entendemos muitas vezes com a palavra servir é que nós não nascemos, desculpa, para sermos servidos, nós não fomos escolhidos para sermos servidos, nós fomos escolhidos para servir e servirmos a Deus e servirmos aos irmãos. Por isso que Paulo vai começar a sua segunda leitura de hoje, nos dizendo que nós temos que ser solícitos aos irmãos. O que é ser solícito ao outro? O que é ser solícito ao irmão? É estar à disposição dele, é estar à disposição dela. Quem participou da missa semana passada lembra que após o anjo deixar Maria, o que ela fez? O que Maria fez? Foi servir a sua prima Isabel. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Nós estamos com um ranço protestante
tinha para fazer, Ele já fez pela tua salvação. E se você está rezando, e se você está comentando, e se você está confessando, glória a Deus, porque é isso que vai te salvar. E te salvar não quer dizer fazer a tua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Quando verdadeiramente nós católicos nos colocarmos no nosso lugar de servos e servas de Deus, aí o mundo vai ser melhor. Porque eu não vou procurar simplesmente coisas para me glorificar, mas assim como João Batista, eu vou me rebaixar para que Cristo se apareça. Não importa se como papa, bispo, sacerdote, religiosos ou religiosas, ou leigos, não importa. A vocação, o vocário, o chamado é para cada um de nós. E quando nós respondemos sim, Senhor, eis-me aqui iremos nós. Só tu tens palavra de vida eterna. E se a palavra de vida eterna se chama Jesus Cristo, então eu só tenho palavras de morte. E se eu tenho palavras de morte, a minha palavra não vale nada. Não serve para nada. A não ser que a minha boca esteja cheia, como o meu coração, das palavras do Santo Evangelho. Das palavras da Sagrada Escritura, que agora, a partir de uma semana que vem, nós começamos a contemplar. Um mês inteirinho, para refletirmos sobre a palavra de Deus. Porque só na palavra de Deus eu encontro alimento para a minha alma, para que eu largue os meus pecados, deixe de ser ganancioso, deixe de ser astuto e comece a procurar ser manso e humilde, a buscar a perfeição como Pai perfeito. Mas para isso é necessário que nós entendamos que o servir ao Senhor é fazer a vontade dele e não ele fazer a nossa vontade. Se você não tem aonde ir, se você não tem com quem ir, porque só aqui a Igreja Católica Apostólica Romana é que você encontra Jesus por inteiro. Então aceite Jesus como ele se mostra, se apresenta e se dá a você. Que no dia que você e sua casa verdadeiramente servirem ao Senhor, sem interesse algum, um verdadeiro ágape, né? O Padre Marcelo estava aí essa semana, um verdadeiro ágape. Eu fico imaginando, né? Alguns meninos diziam, eu cheguei lá às 5 horas da tarde e saí às 10 horas. Eu ficava me perguntando, e perguntei a alguns deles, se fosse para uma missa, será que você teria coragem de chegar às 8 horas da manhã e ficar lá até ser atendido, mesmo que isso fosse à meia-noite? O que eu estou falando aqui não é nada com o Padre Marcelo, foi bem claro. É contra, de repente, a nossa forma de ver o mundo. Para os homens eu faço sacrifícios, mas para Deus nenhum sacrifício. O que Deus quer de nós é que verdadeiramente nós sejamos abertos, inteiramente abertos à sua vontade, servindo a Ele nos outros. Pois nós nunca podemos esquecer que nossa fé é vestir o que estava nu, alimentar o que estava com fome,
socorrer o que estava doente, visitar o que estava preso, consolar o que chorava. Essa é a fé católica apostólica romana. E se nós não somos solícitos aos irmãos, seja em uma pastoral, seja em um movimento, verdadeiramente, nós ainda não aprendemos o que é servir a Deus verdadeiramente. Que nós nos tornemos verdadeiramente esposas. E nos façamos verdadeiramente submissos e submissas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nossa Senhora nos ajude nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.